Meu nome é Jean, eu sou aluno da Faculdade Batista Pioneira, turma EAD, segunda turma de 2025. Estou gravando essa ministração para aula de exposição bíblica. E o texto que eu escolhi foi Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 26. Eu queria trazer uma reflexão sobre essa passagem, porque eu acho ela muito preciosa. Ela mexe muito com o nosso interior e ela nos faz refletir sobre como estamos caminhando. E o título da minha mensagem é Caminhando no Espírito. Antes de eu me ater ao texto, eu queria fazer um breve panorama, trazer um panorama de o porquê essa carta foi escrita pelo apóstolo, o que ele estava enfrentando ali, né? Após o apóstolo implementar algumas igrejas na região da galáxia, e ir a outros lugares, começa-se um movimento de judaização daquelas pessoas convertidas, né? Os judeus ali, messiânicos, eles começam a querer impor a sua lei, a sua forma, os seus costumes aos Gálatas. Inclusive a circuncisão é o que mais choca, né, o apóstolo. E ele vai descrevendo isso na sua carta. Ele vai descrevendo como vocês mudaram tão rápido de uma posição para outra. Como eu fico surpreso, porque eu mesmo preguei a vocês Cristo Jesus, este crucificado. Eu preguei a fé. E durante a carta e no decorrer da carta, o apóstolo ele vai fazer essa defesa da salvação em Cristo Jesus, das obras de Cristo consumada por nós. Ele vai fazer essa defesa da nossa crença em Deus, de que nós somos salvos por crer no Senhor e não por fazer algo para Ele, né? Ele vai trazer o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé. Foi o pai da fé porque creu nas promessas de Deus, porque creu no Senhor. E ele começa a trazer esse panorama. E no verso 16 ao 26, parece que o apóstolo ele traz a forma prática, né, de viver isso. Ele traz a forma prática. No capítulo 5 ele começa a falar de liberdade, né, dos viventes daquela palavra, dos viventes da fé, gozarem da liberdade, não para uma libertinagem, mas para uma verdadeira escravidão em Cristo. Uma liberdade que traz escravidão em Cristo, que traz a vida de Cristo, o manifestar de Cristo. E isso choca muito. Isso choca muito o cristão. Isso me choca muito pessoalmente, porque eu percebo que nas minhas práticas, e talvez na prática de muitos seres humanos, que nós temos uma tendência a correr para esse lugar de dificuldade. Parece que a gente tem uma dificuldade de crer na simplicidade da fé. E a gente quer estabelecer um rito, uma religiosidade. E muitas vezes a gente acaba entrando em um lugar que o próprio Jesus veio combater, né? A gente acaba deixando as coisas, Cristo, muito pesado. A gente age como os fariseus que trancavam a porta do céu e escondiam a chave. Eles nem entravam e nem permitiam que outras pessoas entrassem, porque a lei se tornou para eles algo precioso a ser cumprido, se tornou acima da vida, se tornou acima de tudo, sabe? E mesmo diante da impossibilidade de se cumprir, sabe? A lei ela veio para revelar o quanto nós somos ruins, o quanto o nosso coração é pecaminoso, o quanto nós precisamos de Cristo. E é isso que Paulo ressalta em toda a carta, né? É isso que Paulo ressalta em toda a carta. E ele traz a prática no verso 16 em diante, quando ele diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, andai no Espírito. O apóstolo começa essa perícope dando uma ordem: andai no Espírito. Jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui nós percebemos que o apóstolo ele traz uma responsabilidade aos ouvintes. A responsabilidade de andarmos no Espírito, nos privando do nosso querer,
nos privando da nossa vontade, analisando o nosso coração. Porque muitas vezes não, o nosso coração é enganoso. Perceba, muitas vezes nós cumprimos um rito religioso com uma intenção que disse boa, mas com resultado que produz exatamente o que Paulo vai falar aqui. E às vezes a gente olha para esse texto, para essa passagem, e como ele começa de forma muito forte, porque o apóstolo começa a descrever as obras da carne, a gente diz, não, isso aí não me serve. Porque eu não pratico prostituição, eu não pratico impureza, eu não pratico lascívia, como está escrito aqui no verso 19. No verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Perceba o detalhe do verso 21. E coisas semelhantes a estas. Coisas semelhantes a estas. O apóstolo ele pega toda essa lista que começa de forma bem pesada, mas ali no meio parece que está aqueles pecados mais ocultos da nossa alma, né? A nossa idolatria, muitas vezes as nossas inimizades, os nossos ciúmes, as coisas que não são manifestas, e começa a trazer outros pecados, como bebedice, glutonaria, algo que já está mais visível, mas eu quero tocar aqui nessa parte que para mim saltou aos meus olhos, e coisas semelhantes a estas. Paulo, ele não está limitando os frutos da carne, as obras da carne, a essa lista, a essas citações que ele fez. Mas ele é muito mais amplo a falar a coisas semelhantes a esta. Ele convida o leitor, ele nos convida a entrarmos em um lugar de meditação sobre isso. Poxa, será que o que eu estou fazendo não se parece com isso? Será que a minha confusão às vezes não se parece com inimizade? Será? Será que essa idolatria, ela não é só algo mais fraco no meu coração, mas o apóstolo nos convida a entrarmos nisso, sabe? E percebermos que quando nós nos entregamos à nossa vontade, nós manifestamos essas obras. Nós manifestamos essas obras. Quando nós nos entregamos ao rito da lei, ao cumprimento impossível da lei, nós manifestamos essas obras. Nós manifestamos aquilo que Cristo veio combater. Afinal de contas, o que Cristo falou? O que Cristo falou da hipocrisia dos fariseus? E muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar porque nós criamos um rito religioso que mais afasta pessoas do que aproxima elas. Por isso que eu gosto de ver a preciosidade do que Paulo vai ressaltar. Ele fala assim, ó, mais o fruto do Espírito, mas não combina com nada dessas coisas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Porque quando nós andamos crentes no sacrifício de Jesus, quando nós andamos sobre o poder do Espírito, andando no Espírito, nós manifestamos frutos, frutos para o Senhor. Nós manifestamos frutos para o nosso próximo. Sabe o que é interessante? E eu quero trazer aqui até uma reflexão sobre isso. É que esses frutos que são manifestados, geralmente ele trata sobre o próximo. A maioria deles, né? Eu posso dizer que a alegria me serve, a paz me serve, mas quando eu falo de fidelidade, bondade, benignidade, domínio próprio, amor, geralmente isso serve ao próximo, isso serve ao nosso Senhor, isso serve ao próximo. E é interessante que, se você for parar para pensar, os melhores frutos, eles não são aqueles que são pegos no chão, mas eles são aqueles que são colhidos. Eles são aqueles que são acessados. As pessoas acessam, colhem de você esses frutos do Espírito.
Eles escolhem de você a sua mansidão, eles escolhem de você o seu domínio próprio, eles escolhem de você a sua paz, a sua alegria, a sua longanimidade. Esses frutos são colhidos pelo nosso próximo. Então, o que é que eu vejo aqui é Paulo ressaltando que os frutos do Espírito vão trazer uma união na congregação. É que essa doutrina que estão tentando implementar do cumprimento da velha lei está trazendo um rachar sobre aquela congregação, está trazendo um peso desnecessário sobre aquela congregação, está fazendo como no finalzinho aqui, se você acompanhar comigo, veja a leitura. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, aqui você pode perceber que o apóstolo está confrontando um sistema que a uns causam vanglória e a outros causam inveja. É um sistema religioso de quem cumpre os maiores, de quem cumpre os maiores ordenamentos, de quem está ali circuncidado, tem uma postura, tem uma santidade, tem um lugar melhor daquele que não está. Ou seja, eles não gozam de uma igualdade em Cristo Jesus, de uma santificação que está para aquele que ama a Cristo, para aquele que aceitou a Cristo, para aquele que entendeu que o sacrifício de Cristo é suficiente. Então a gente começa a ver uma congregação que está disputando o cumprimento e o rito de uma lei, impondo uns aos outros algo que Cristo já solucionou em si. E Paulo está trazendo a memória deles. Ei, como vocês passaram tão rápido de um lugar para o outro, voltem a manifestar. Porque assim como nas palavras de Jesus, em Mateus 12, o fruto, a árvore é reconhecida pelo fruto. Voltem à dependência de Cristo. E aí vocês vão ser reconhecidos, porque vocês vão dar o fruto do Espírito. Vocês vão dar um fruto do Espírito. E aí sim vocês vão ser reconhecidos como cristãos. Não porque estão circuncidados pela lei, não porque cumpriram um rito humano, mas porque cumpriram uma confiança em Cristo e estão manifestos nisso, segurando, se agarrando a isso. E por isso manifestam frutos que dizem de onde vocês são, quem vocês são e a quem vocês servem. O apóstolo traz essa lembrança e faz esse comparativo sobre o que a lei estava revelando, sobre a facção, sobre a inimizade e o que a dependência em Cristo é capaz de manifestar. Ou seja, um sistema que acolhe porque Cristo ama o próximo. E eu lembro dessa passagem de Mateus 12, antes do versículo da árvore, que Jesus fala que quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem não vive em conformidade com o que Cristo vive, espalha. Quem não vive de acordo com o que Cristo já manifestou, espalha. Mas aqueles que estão dispostos, e isso nos serve, a fazer uma reflexão das nossas obras, a fazer uma reflexão de onde está a nossa confiança, nós temos a oportunidade de juntar com Cristo, de servir ao nosso próximo. Esse texto, ele me traz essa emoção, ele me traz essa lembrança de que nós fomos chamados por Cristo Jesus para servir ao nosso próximo. Aí está a verdadeira liberdade. É para a liberdade que nós fomos chamados, como ressalta o apóstolo Paulo. É para a liberdade que nós fomos chamados. E esse texto é um convite à liberdade e frutificação no Espírito. Andando no Espírito, nós somos verdadeiramente livres. É isso. Muito obrigado.